Oiê! Eu sou a Júlia e hoje é dia de cultura! Nessa sexta, vamos conversar sobre o significado do termo necropolítica criado por Achille Mbembe, filósofo, teórico político, historiador e intelectual camaronês. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta! Os estados modernos adotam em suas estruturas internas o uso da força, em dadas ocasiões, como uma política de segurança para suas populações. Ocorre que, por vezes, os discursos utilizados para validar essas políticas de segurança podem acabar reforçando alguns estereótipos, segregações, inimizades e até mesmo extermínio de determinados grupos. É dessa ideia que surge o termo necropolítica, ou política da morte, questionamento se o Estado possui ou não licença para matar, em prol de um discurso de ordem. A origem do termo parte da obra do filósofo, teórico político, historiador e intelectual camaronês Achille Mbembe. Achille Mbembe nasceu na República dos Camarões, país da região ocidental da África Central, no ano de 1957. Hoje, com 65 anos, é professor de História e de Ciências Políticas do Instituto Witwatersrand, em Joanesburgo, África do Sul, e na Duke University, nos Estados Unidos. Ele é reconhecido como estudioso da escravidão, da descolonização, da negritude e também como um grande leitor do também filósofo Michel Foucault, em quem se baseou para propor o livro Necropolítica, de 2011. Dessa maneira, para entendermos melhor a obra de Mbembe, vale também conhecermos um pouco de Foucault. Michel Foucault foi um filósofo, historiador, teórico social, psicólogo, crítico literário e professor francês que pensou de forma crítica a história da modernidade. O trabalho de Foucault se tornou conhecido por suas reflexões sobre poder e sobre as estruturas políticas das sociedades ocidentais, desde a antiguidade até a contemporaneidade. Para ele, o poder está sempre associado a alguma forma de saber que emana de diferentes direções, pessoas e instituições, pois, abre aspas, o poder opera de modo difuso, capilar, espalhando-se por uma rede social que inclui instituições diversas como a família, a escola, o hospital, a clínica. Ele é, por assim dizer, um conjunto de relações de força multilaterais. Fecha aspas. Foucault defende que para embasar e fortalecer decisões, ações ou escolhas que influenciam várias pessoas, é preciso dominar técnicas e instrumentos que justifiquem e afirmem essas decisões. Por meio desses, podem ser viabilizadas diversas práticas de organização social, como, por exemplo, os direitos e deveres em uma sociedade. No entanto, para ele, essas técnicas e instrumentos serviram também para práticas autoritárias de segregação, monitoramento, controle dos corpos e até mesmo dos nossos desejos. Por isso, no pensamento de Foucault, o discurso juntamente ao poder e ao saber constituem um objeto de estudo constante.
O autor tinha preocupação em conhecer o porquê de determinados discursos serem aceitos como verdadeiros e outros não. Como eles são criados? Quais os seus impactos? Foi aí que ele elaborou 2 termos que serão de igual importância para a obra de Bembe, a biopolítica e o biopoder. Para Foucault, biopolítica é a força que regula grandes populações ou conjunto dos indivíduos, diferentemente das práticas disciplinares utilizadas durante a Antiguidade e a Idade Média, que visavam governar apenas um indivíduo. Já biopoder se refere aos dispositivos e tecnologias de poder que administram e controlam as populações por meio de técnicas, conhecimentos e instituições. Os biopoderes se ocupam da gestão da saúde, da higiene, da alimentação, da sexualidade, da natalidade, dos costumes, entre outros, à medida em que essas se tornam preocupações políticas. Por isso, os instrumentos do biopoder, como a biologia, a matemática, a economia, entre outros campos do saber, se tornaram, ao longo dos anos, fundamentais para fornecer dados, informações e políticas sobre endemias, natalidade, seguridade social, poupanças, entre outros. Foucault desejava demonstrar com esses termos a ideia de como o poder mudou durante os séculos e como foi influenciando as relações sociais nas cidades modernas, e principalmente nos discursos. Para ele, a civilização moderna assistiu várias transformações de suas estruturas de poder e saber durante a história, pois os conhecimentos, leis e as políticas mudaram muito desde os primórdios da humanidade, e de maneira ainda mais acelerada após a Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX. A partir desse marco, todo saber produzido visava controlar fenômenos, como a aglomeração urbana, a transformação dos espaços públicos, epidemias, organização da economia, manutenção da paz, organização das cidades e de suas estruturas. As sociedades modernas tornaram-se política, econômica e socialmente organizadas de formas semelhantes. No entanto, essas estruturas semelhantes não colocaram fim aos conflitos. Para atender aos interesses e vontades das mais variadas sociedades modernas, ideias de ameaça, medo e ódio ao inimigo foram mantidas como na Antiguidade e Idade Média. Mas há um diferencial. Se antes as guerras eram iniciadas a fim de proteger o soberano, com objetivos delimitados, e a morte de uns asseguraria a existência de todos ao final, os conflitos travados ao longo dos 2 últimos séculos mostraram uma crueldade humana sem precedentes. Ou seja, para Foucault, os massacres, extermínios e regimes totalitários modernos, como o stalinismo e o nazifascismo, radicalizaram os mecanismos políticos de morte já existentes. Ideias como o controle dos corpos, purificação da população e supremacia de um determinado grupo sobre outro não surgiram no século XX, mas nesse momento foram amplamente aceitas com base no poder exercido por governos e estruturas administrativas. Por meio do discurso do Estado, tais práticas tornaram-se aceitáveis, mesmo visando a rejeição, a expulsão e a aniquilação de determinados grupos. Assim, para Foucault, o discurso é o instrumento de poder que determina condutas e valida políticas. No entanto, como analisado pelo mesmo, é preciso cautela ao lidar com tal instrumento, já que este acabou possibilitando práticas cruéis e políticas que reforçam estereótipos, segregações, inimizades e extermínios. Como vimos, em certos episódios da história da humanidade, alguns discursos políticos validaram massacres,
extermínios e regimes totalitários modernos. Foi a partir da ideia de que discurso é um instrumento de poder que Achille Mbembe se inspirou em Foucault e foi além. Em seu livro Necropolítica, Mbembe apontou que esses dois conceitos são insuficientes para compreender relações de inimizade e perseguições contemporâneas. Como estudioso da escravidão, da descolonização e da negritude, relacionou o discurso e o poder de Foucault a um racismo de Estado presente nas sociedades contemporâneas, que fortaleceu a política de morte, a chamada necropolítica. Para ele, necropolítica é o poder de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Com base no biopoder e em suas tecnologias de controlar populações, o deixar morrer se torna aceitável, mas não aceitável a todos os corpos. O corpo matável é aquele que está em risco de morte a todo instante devido ao parâmetro definidor primordial da raça. Achille Mbembe explica que com esse termo, sua proposta era demonstrar as várias formas pelas quais no mundo contemporâneo existem estruturas com o objetivo de provocar a destruição de alguns grupos. Essas estruturas são formas contemporâneas de vida sujeitas ao poder da morte e seus respectivos mundos de morte, que são formas de existência social nas quais vastas populações são submetidas às condições de vida que os conferem um status de mortos-vivos. Sabemos que em cada sociedade existem normas gerais para o povo, homens e mulheres livres e iguais. A política é o nosso projeto de autonomia por meio de um acordo coletivo, nos diferenciando de um estado de conflito. Neste sentido, Mbembe afirma que cabe ao Estado estabelecer o limite entre os direitos, a violência e a morte. Mas ao invés disso, os estados utilizam seu poder e discurso para criarem zonas de morte. O filósofo levanta exemplos modernos: a Palestina, alguns locais da África e o Kosovo. Nessas zonas, a morte se torna o último exercício de dominação. O autor afirma que quem morre em zonas como essas são grupos biológicos, geralmente selecionados com base no racismo. Funciona assim: é apresentado o discurso de que determinados grupos encarnam um inimigo, por vezes fictício. A resposta é que com suas mortes não haverá mais violência. Assim, matar as pessoas desse grupo pode ser aceito como um mecanismo de segurança. No Brasil, ao longo de nossa história, alguns discursos tiveram o poder de retirar a humanidade de certos grupos através da desclassificação da pessoa, ou seja, da ideia de que ela merecia ser punida ou que as políticas são para a maioria e não para minorias. A ditadura no Brasil foi um desses momentos. Os 21 anos do regime autoritário resultaram em mortes e corpos desaparecidos. À época, quando um opositor ao regime era preso, torturado ou assassinado, esse corpo era considerado um inimigo visível e determinado que merecia um fim. O discurso promovido tinha o poder de estabelecer parâmetros aceitáveis para tirar vidas e controlar as pessoas. A escravidão também foi um desses momentos. Os mais de 300 anos da precarização de inúmeras vidas foram a base da construção e formação da sociedade brasileira. Mesmo assegurados a todos os direitos que nos igualam de forma jurídica, os dados mostram que nem todos têm as mesmas oportunidades. Nesse mesmo sentido de marginalização de pessoas, existem discursos que fortalecem a ideia de que existem lugares subalternizados com alta criminalidade em que vidas podem ser tiradas em prol do bem comum.
A guerra ao tráfico e à criminalidade no Brasil é um exemplo disso. Mas também a necropolítica nas prisões. O tratamento da população carcerária, com punições com foco na privação da liberdade, a superlotação das cadeias e baixas condições sanitárias, são reflexos disso. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio do Cultura. Bons estudos e até mais!